agradeço ao Edson Vismona e agora a gente parte para a sessão de discussões. Uma questão que perpassa, ou que talvez precede todo o problema, conforme o Vismona e o deputado destacaram, é a questão cultural, né? A gente falou bastante disso também numa entrevista lá para o Poder 360, né, Vismona? Então, eu queria trazer, explorar um pouco mais essa questão, começando pelo deputado Efraim Filho. Como é possível mudar a cultura do brasileiro em relação a aceitar o ilícito, né? Quer dizer, o deputado até mencionou, as pessoas usam o argumento, é melhor fazer isso do que estar no crime. Bom, mas isso é estar no crime, apenas estar num tipo diferente de crime, né? Então, como mudar essa percepção dos brasileiros quanto ao problema, deputado, e depois o Vismona? Vamos lá, rapidamente. A guerra cultural, ela é o nosso maior desafio. Mais do que mudar a letra fria da lei, eu falei isso lá e reitero. Tem um conceito que diz o seguinte: se lidera pelo exemplo. E volta a insistir, vai desde o nosso convívio no trabalho, dentro da nossa casa, com as famílias. Tem um pensador americano que ele diz uma frase que se aplica muito bem aqui. Ele diz: o que você faz grita tão alto aos meus ouvidos que eu mal escuto o que você me diz. O que você faz grita tão alto aos meus ouvidos que eu mal escuto o que você fala. Então, essa percepção ela é importante. Conseguir chegar na sociedade o conceito de que quem adquire mercadoria roubada também pratica crime. Pode ser inserido dentro do conceito de receptação. Nessa legislação administrativa que nós aprovamos há pouco, falamos da cassação da carteira do transportador, do motorista, na verdade, ela começa a surtir efeito que ela foi na base. Você tem que ter uma atuação mais forte do poder público, Receita, ao fechar e caçar o CNPJ de lojas que vendem mercadorias sabidamente contrabandeadas. Elas circulam ali nas suas portas, nas suas vitrines, algo que elas sabem que são fruto de roubo. Se vem uma TV LED 48 polegadas que está sendo vendida por R$400, isso foi fruto do roubo de carga que aconteceu. Então, essa guerra cultural, ela não tem milagre. Será campanhas de advertência, conscientização da população, para que a gente possa liderar pelo exemplo e fazer com que a sociedade seja partícipe da solução. Né? Você falou, como foi que você falou da ética aqui? Da ética morre no bolso. Né? Tem outra expressão que eu uso muito, Vismona, que diz que no Brasil a gente está acostumado com a terceirização da ética. Né? A gente fala que deve ser feito, mas não absolve para que a gente cumpra, como foi dito aqui muitas vezes, dentro de casa. Vismona, por favor. Na verdade, a questão cultural ela tem que ter uma leve pressão. Né? Nós temos inúmeros exemplos de situações onde mudou a prática, mas porque teve o viés repressivo. Ou seja, você tem que ter um impulso. Não adianta ficar nos processos educativos, são importantes, sem dúvida serão sempre, mas demoram. Né? A gente tem que ver aí essa questão cultural, também sob o aspecto, como disse o deputado, de termos leis e que elas sejam aplicadas para combater essas práticas. Então, o projeto de lei aprovado, a lei que foi sancionada pelo presidente, a proposta do deputado era mais ousada, foi vetada, porque lá previa a cassação do CNPJ do estabelecimento que estiver vendendo produto contrabandeado. Essa foi a ousadia do nosso deputado. E o governo não acompanhou. Falou, não, aí também não, então deixou só as possibilidades de suspensão e cassação da carteira de habilitação do motorista, que tem efeitos. Então, esse é o viés. Nós temos que criar mecanismos para mostrar à população, olha, o caminho certo você sabe qual é. Se você escolher o caminho errado, vai ter que ter alguma punição.
Eu não vejo no Brasil que possa acontecer o que acontece na França e na Itália. O consumidor ser penalizado. Acho isso muito difícil aqui no Brasil acontecer. Mas nós temos que criar outros mecanismos. Como? Por que você acha difícil? Porque há um sentimento de que, puxa vida, nós vamos punir a moça que comprou uma bolsa falsa. Né? Vamos prender essa pessoa, tirar o produto dela na rua. A reação não vai ser, talvez no primeiro momento, jamais será boa, e eu acho difícil pela nossa própria visão cultural, né, do consumidor. Me permite, Ismael? Pois não. Agregar, e algo que é importante dizer, no Brasil sempre se costuma jogar o problema para a questão da educação. Né? A educação, falta educação, não tem educação. Quem comete esse crime é muita gente que tem as melhores das instruções, viaja para a Europa, lá fora, chega aqui, porque não é, e aí entrando na questão cultural, não é moralmente reprovável no Brasil. Então, eu não acredito que a gente mude esse patamar enquanto não for moralmente reprovável. Porque, questão de educação, quando o cara que está na elite, na classe A, a esposa, quando vai a São Paulo, ou o próprio cara vai para 25 de março fazer suas compras, é um conceito. Quando o cara convida para a casa dele para assistir ao jogo do Campeonato Brasileiro, tá certo? No Gato Net, que está puxando o Premiere lá, o pay-per-view que era para ser pago, mas ele está puxando para a internet, e convida seus amigos de roda e todo mundo vai lá. Não é a turma da periferia, não. É elite que considera isso, como eu disse, faz parte da sua paisagem, já do seu dia a dia. Eu complemento essa questão. Por exemplo, nós temos um projeto de 20 anos, o 333, de 99. O deputado já está cansado de ouvir isso. Mas é outro mantra nosso, porque 20 anos já dá para... Ele simplesmente aumenta as penas de quem falsifica a marca. É aquela questão da segurança jurídica. Eu vou investir no Brasil, a minha marca está segura? Não, não está. A informação que nós temos que fazer para o due diligence brasileiro, a sua marca não está segura, porque as penas são tão ridículas que não vai acontecer nada para quem falsifica a marca. Então, nós temos que ter essa lei, por exemplo. Uma dificuldade imensa. O deputado conseguiu aprovar a única lei que aumentou pena no governo passado. É um mérito com relação ao contrabando, pelo desmembramento e descaminho em contrabando. Mas, no caso do 333, não avança. Obstrução é feita. Pronta para votar, o presidente Rodrigo Maia colocou em votação e foi obstruído. Por quê? Então, imagina você fazer uma pena que vai punir o consumidor. O que vai acontecer? Se nós não conseguimos nem aumentar a pena para garantir a nossa marca. E mais, essa lei fala também na destruição de maquinários. Outro dia eu ouvi na Receita Federal, um técnico falar: precisamos de uma lei que facilite a questão da destruição de máquinas. Falei, mas, meu senhor, tem um projeto de 20 anos no Congresso. Ah, é? É. Ou seja, é para favorecer a ação da nossa polícia, da nossa Receita, facilitar a destruição de produtos apreendidos, que é um problema sério para os depósitos que são mantidos, e ainda assim nós temos dificuldades. Então, veja, são essas questões todas que devem ser enfrentadas, porque a questão cultural é de longo termo, mas nós temos que tomar atitudes imediatas para diminuir esse espaço da cultura de achar que tudo isso está certo. Não está, mas a lei vai ter, a aplicação da lei, na verdade, é isso que nós queremos, ela tem que ser dada para que haja esse viés educacional por parte, vindo da lei que for criada e que for aplicada. Bom, muito obrigado a vocês. Infelizmente, a gente está com o tempo esgotado. Ainda bem que foi possível a gente ter essa discussão rica aqui, embora curta. Agradeço ao deputado federal Efraim Filho e ao Edson Vismona, presidente do Ético.